Aí, o que eu tava falando... Eu também não faço muita cabeça, não. Quando eu começo o podcast, por exemplo, já tá até gravando. Se quiser desligar a TV, pode gravar. Eu não faço muito, esse é o canal tal, não sei o quê. Porque pra gente começou de uma maneira que ela montou o estúdio aqui com o Pedro, e aí ela falou assim, não, tô montando estúdio e tal, vamos lá pra você ver. Eu vim ver, conheci o Pedro, a gente foi gravando pra testar equipamento, daqui, dali, fui ficando, foi dando abertura pra ir gravando com outras pessoas. E pra mim, assim, tá sendo muito legal esse podcast, eu chamo de brincadeira porque a partir do momento que vira trabalho, fica chato, né? Então essa brincadeira para mim é muito legal porque eu tô ouvindo muita história interessante. Flui quando o papo é interessante, né? Quando a gente, eu acho que esquece o geral. Eu boto esse fone aqui e vou escutar uma história legal. Vieram muitas pessoas aqui, como eu te expliquei em off. Pô, histórias magníficas, histórias tristes, histórias engraçadas. Eu passei mal de rir ontem com o DJ que eu gravei. Que eu fiquei uns 5 minutos rindo porque ele fez uma aposta com um amigo. Olha a aposta de louco do cara. Eu apostou com um amigo dele que se o amigo dele conseguisse ficar com a irmã dele, ele ia entregar gás um mês. Olha aí, entregar gás. A irmã dele era tão ruim assim? Não era a irmã dele. Aí o amigo dele conseguiu ficar com a irmã dele, aí botaram pilha nele, achando que ele não ia. Ele chegou lá no dia seguinte num depósito de gás e falou assim, vim aqui trabalhar. Botou o uniforme da Supergás Brás e ficou trabalhando, entregando gás para cumprir a promessa dele. Isso aí, promessa é dívida. Promessa é dívida. E ele falando, nunca dei tanto valor ao horário de almoço, nunca dei tanto valor à minha cama. Porque ele falou, cara, só tinha 1 hora para almoçar, eu tava morto. O botijão de gás é, 50 quilos, eu subi, descendo, entregando gás. Eu falei, mas nunca trabalhou na vida? Ele não, sempre só fui DJ, cara, nunca acordei cedo para ganhar dinheiro. E entregando gás, cara. Mas dormia tarde. Mas dormia tarde. Então, é esse tipo de história que eu falei pra Jéssica. Eu falei, cara, vê aí, a gente sentou, que ela tava no hospital, a gente sentou fazendo uma lista e você foi o primeiro nome que ela botou. Aí eu tinha visto você gravando aqui, eu falei, Jéssica, eu não tenho calibre pra sentar com ele, pra conversar. Não, tem, cara, vai fluir, vai ser legal. E aí tô aqui, pra mim é uma honra, porque assim, você domina muito uma área que eu sou muito curioso, que é o mergulho. Eu sou muito curioso, sou medroso, nunca mergulhei, meu irmão já foi pro México mergulhar, já... Meu irmão já fez curso, minha mãe pagou o curso, gastou um dinheiro, comprou um monte de coisa que ele foi lá 1 mês e nunca mais. Tá jogado no banheiro lá de casa, no quarto da empregada. E eu acho muito legal essa situação do mergulho, porque além de ser uma profissão para muita gente, é um hobby também muito legal, porém muito perigoso, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar isso, né? Porque são vários mergulhos, né? Você tem o mergulho como atividade fim, que é o mergulho recreativo, que é o mergulho contemplativo, que é o mergulho que se faz de uma maneira recreativa, né? Onde as pessoas vão viajar para mergulhar, vão tirar foto, vão explorar lugares novos. E você tem o mergulho como atividade meio, né? Que vai ser usado lá na plataforma da Petrobras, na construção civil, isso é outra história. Então, essa questão de risco está muito também associada a isso, né? E existem dentro do mergulho recreacional, do mergulho, né, com objetivos recreativos, vários níveis. Você tem desde o iniciante, que está limitado a uma determinada profundidade, uma determinada exposição, a determinados locais de mergulho, onde esse risco é muito menor. É controlado. É mais controlado, né? Pela quantidade de gás, pelo tempo de exposição, o tempo que ele pode ficar, a profundidade que ele pode atingir, está sempre supervisionado por um profissional. Para dar uma ideia, o mergulho em matéria de número de lesões por praticante é mais seguro que o boliche. Que isso, cara? Claro, mas no boliche, no máximo, você quebra o dedo. No mergulho é possível uma fatalidade? Sim, é possível uma fatalidade. No boliche é mais difícil. Mas lesões por número de praticantes, nossa, o mergulho é muito mais seguro se você fosse olhar do que o boliche. E se você comparar com asa delta, ciclismo de estrada é um risco grande. A gente vê o Tour de France e vê os caras lá se arrebentando. Não precisa nem ir lá, ver o pessoal aqui passando na praia, em Ipanema. É verdade, rola um atropelamento. Toda hora a gente vê história. Acidente fatal no mergulho, principalmente dentro desse nível inicial, é muito pouco. Agora, claro, existem outros níveis, mergulhos mais fundos, mergulho em ambientes como caverna, que acrescentam aí um risco, mas também as pessoas têm um preparo muito maior, têm um comprometimento muito maior e uma técnica muito mais desenvolvida. Então,
isso é um negócio no mundo, né? Alguns países, algumas ilhas do Caribe, em alguns lugares no mundo, eles dependem do turismo de mergulho. É isso que eu ia chegar. O turismo de mergulho, ele é um mercado muito aquecido. É uma pergunta que eu tenho assim, porque eu não vejo muito turismo de mergulho. Tem muita procura? Se você olhar lugares como Bonaire, alguns lugares no Mar Vermelho, várias ilhas do Caribe, se você tirar o turismo de mergulho, provavelmente esses Não vai lugares existir. não diria que não vão existir, mas vão perder muito, muito da renda. Muito. É um negócio que gera milhões e milhões de dólares por ano. Não, sem dúvida. Até porque vamos botar assim, é um esporte também muito caro, né? É uma atividade que acrescenta, sei lá, se alguém vai tirar aí... Porque um equipamento não é barato. Não, a questão é que você até pode alugar, e é normal você fazer isso nas viagens, né? Mas o ponto é, te dando uma referência, se você fosse para Cozumel ou qualquer lugar no México que você né, citou aí, o teu irmão, né, etc. Se fosse para Riviera Maya, você fica lá num all-inclusive, etc., você vai pagar X dólares por uma semana. Se você incluir atividade de mergulho todo dia, né, você tem estrutura, barco, cilindro, aluguel de equipamento, etc., um pacote de mergulho vai subir esse custo a 50%, 60% a mais, pelo menos. Caramba, cara. Eu não Mas a gente acredita que vale a pena. Não, com certeza vale a pena. Você tocou num ponto que eu fiquei muito curioso também na época que aconteceu, foi o acidente daqueles meninos na caverna na Malásia, que chamaram mergulhadores do mundo inteiro e teve ali uma situação chata. Acho que um australiano ou um americano morreu. Um mergulhador morreu, não conseguiu voltar, né? Não, como é que foi isso? Foi um mergulhador da Marinha deles. Da Marinha da Malásia. Da Malásia. Eu fui por muitos anos instrutor de mergulho em caverna. Essa área não tem relação com aquele nível que eu te falei inicial, nível mais seguro e tal. Nenhuma quantidade, nenhuma experiência em mergulho de águas abertas, ou seja, que você não tenha teto, qualifica alguém para mergulhar em caverna. O mergulho em caverna é como se fosse a Fórmula 1 do mergulho. É o top do mergulho. Isso. Tudo que foi desenvolvido lá acabou sendo ajustado e trazendo grande segurança ao nível básico. Por exemplo, lá quando eu comecei a mergulhar, um tempo atrás, você não tinha o colete equilibrador, chamado BCD, né? Que é a peça do equipamento que te dá a flutuabilidade. Se você tiver um pouco mais pesado, você bota um pouquinho de ar, você fica neutro, né? Se na superfície você precisa ficar positivo, você coloca ar. O ponto é, por muitos anos a gente mergulhou sem isso em águas abertas. O que acontecia? Você ficava pesado quando chegava no fundo, acabava tocando o fundo, acabava, de repente, batendo em algum coral, a sua natação não era tão confortável, mas você sobrevivia. Se você fizer isso em ambiente de caverna, só a nadadeira bater no fundo, em alguns ambientes de caverna, levanta um nível de suspensão que a visibilidade, que pode ser excelente, daqui a pouco zera. E você não perde a saída. Né? Isso. Você precisa de um cabo-guia, porque a entrada, você entra, mas se tiver alguma perda de visibilidade, como é que você sai? Você tem que ter um cabo-guia contínuo todo o tempo. E, fora isso, a configuração de equipamentos, você tem que ter redundância de reguladores, de gás, para se alguma coisa acontecer. Porque qual é a grande diferença? Mesmo que a caverna seja 10 metros, mas você vai penetrar 500, 600, se você tiver um problema, você não sobe. Você tem que voltar. Você tem que voltar tudo isso. Então, se você tiver um vazamento ou não perceber, né, o seu manômetro que o gás está acabando, você sobe direto, ou tem uma chance de você subir direto. Mesmo que essa subida não seja tão segura, seja rápida, você tem chance de chegar à superfície, né? Nem que seja tirando o cinto de lastro, numa situação que também não é confortável, uma situação de emergência. Mas você chega. Como é que você faz isso no ambiente de caverna? Não faz. Esse é o ponto. Então, por isso que em mergulho de caverna, então, quando a gente vê documentário, a gente vê alguma coisa assim, tem sempre cilindro a mais? É por isso? Então... Com certeza. Tem redundância, tem um cabo-guia contínuo, tem um treinamento específico para você agir sem nenhuma visibilidade, porque pode acontecer. Cara. Então, às vezes você olha um militar extremamente treinado, mas o que acontece?
é atividade meio, não é atividade fim. Ele usa o mergulho para fazer uma operação undercover, né? E poder atingir o objetivo lá, ou né, resgatar minas, ou tirar minas, ou desativar. Mas ele não está acostumado com aquele ambiente. Mas quando você diz para o militar que você tem uma missão, normalmente ele vai. Né? Ele vai, né? E até porque, infelizmente ou felizmente, baixa para militar é algo normal. O que é que aconteceu ali? Ali aconteceu algo realmente muito, muito difícil de se juntar toda essa situação. Já fizeram filme, já fizeram documentário, cada um conta de um jeito. Documentário, não, é o último documentário que eu vi no Netflix, estava bem ajustado em relação a isso. Você tinha uma caverna que era seca, na maioria das vezes, né? Porque você tem cavernas que a água entra, mas ela não é totalmente inundada. E você tem as cavernas subterrâneas, onde são completamente inundadas. Essa caverna era uma caverna seca, mas que tinha uma inclinação e tinha um túnel longo que chegava a determinado local, mas a boca era bem em cima. Lá você tem um regime de chuvas, naquela época, muito grande. Sim. Então, os meninos entraram para fazer uma excursão dentro dessa caverna, desceram, foram e chegaram aqui em determinado nível. Com essa inclinação, começou a chover. Foi invertendo. Começou a inundar. Eles não conseguiam mais sair. A chuva foi tão rápida que inundou e eles não conseguiam mais sair. Tinha alguns metros de túnel que não era muito profundo. A coluna d'água era coisa de 6, 7, 8, 10 metros no máximo. Mas como é que você faz para nadar e passar? Não faz. Perfeito. E aí o que aconteceu? Começaram a procurar os meninos. Os primeiros mergulhadores que eles trouxeram eram mergulhadores militares, que qualquer um que tem um mínimo nível de treinamento olhava o equipamento deles e isso eu falei para minha família, vai morrer um. Vai morrer. Vendo pela televisão, tu já sabia. Na hora, na primeira, eu falei, vai morrer, olha lá, o cara não tem redundância, não tem um manômetro, não tem redundância de regulador, não tem redundância... Manômetro é o quê? Manômetro é onde você checa o gás do cilindro. E é muito importante porque, primeiro, que é que nem um marcador de combustível, você precisa saber. Em águas abertas, se você tiver um problema e, esquecer de olhar e ficar sem gás, você ainda sobe. Aqui você não é um marcador, né? Marcador de pressão do cilindro que vai te dizer a quantidade de gás. Então, uma regra básica do mergulho em caverna é você penetra 1/3, volta 1/3 e deixa 1/3 de reserva. Porque eu posso ter um atraso, eu posso ter um vazamento, o meu duplo pode precisar de gás. E eu não tenho um regulador em um sistema só. Porque se esse sistema aqui, se esse cilindro não funcionar, eu perco o gás e aí... O gás do meu dupla também pode não dar para os dois. Então, esse gerenciamento de gás é muito mais restrito. E você via que se eles não tinham nenhum manômetro, como é que eles podiam fazer isso? Ô, louco. Era muito básico. E acabou... Tendo essa fatalidade. Acabou tendo essa fatalidade. Agora, a sorte dos meninos foi o quê? Que naquela região, fazendo mergulho em caverna, tinha um grupo de ingleses. Foi uma parada dessa, tinha uma galera lá passeando por ali. Eram mergulhadores de caverna experiente, não só mergulhadores de caverna experiente, mas experientes naquele tipo de mergulho em caverna, que é o que a gente chama de sump dive, ou seja, que nem sempre ela é inundada. Ela está inundada, sobe, tem um outro conduto, e técnicas de side mountain, que era utilizar os cilindros laterais, e eles foram chamados. Um dos grandes pontos, os grandes problemas que até esses documentários mostram, foi conseguir convencer as autoridades e aos militares que a força que eles tinham, que o treinamento dos militares não era suficiente. E que aqueles civis gordinhos e mal condicionados, e até de uma certa terceira idade comparado à tropa militar, eram muito mais qualificados para fazer aquele trabalho. Porque ali, no caso, então, o que valia era a experiência, a expertise total. Era técnica, configuração de equipamento, conhecimento do ambiente. E eles tinham tudo. Tudo isso, eram extremamente experientes. E aí o que acontece? Tanto que quando eles conseguiram entrar, foram liberados, eles localizaram os meninos imediatamente. Localizaram os meninos no primeiro e segundo mergulho. E os meninos estavam vivos lá no final, né? Foi isso aí. O ponto é, perfeito, eles estão vivos lá no final, então vamos trazer água e comida para eles. Eles conseguiram executar isso.
Agora, como é que você tira aquela quantidade de meninos? Eu não me lembro quanto era, mas não, era acho que 10, 12. era um time de futebol inteiro, era uma galera. Era gente pra caramba. Como é que vocês tiram eles de lá que só tem um jeito, debaixo d'água? E tome chuva, o negócio só tava piorando, né? Tome chuva, o negócio piorando. E tem que tirar eles de logo lá, porque senão vai inundar onde eles estão. Né? E aí, nesse momento, ainda bem que as autoridades entenderam que eles eram as pessoas qualificadas. E aí... Como é que tirou? Eu não lembro mais ou menos como é que tirou. Aí foi um negócio que eu dizia, cara, não vai ter jeito, como é que vai trazer esses garotos Porque, se eu não me engano, eu não lembro se foi nesse caso ou se foi no caso dos mineiros no Chile, que o Elon Musk desenvolveu algo... Isso. Não foi? Foi o Elon Musk? O Elon Musk tentou colocar lá uma cápsula, etc. Isso aí, teve isso. Só que a cápsula era muito grande e ela não tinha como maleabilidade, entendeu? Foi então, isso aí. você não tem um conduto que nem numa mina, que é um conduto artificial feito reto. Aí ele calculava, sabia qual era o conduto. Porque na mina ele tirou os caras, foi com uma cápsula que ele fez. Uma cápsula lá que é perfeito. Você sabe que ele é um conduto artificial feito reto, né, com diâmetro. Uma caverna é um negócio completamente caótico. Não era uma mina. Ele tentou ajudar. Ele tentou levar um projeto desse, etc. Mas os mergulhadores de caverna viram que aquilo não ia funcionar. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a pensar em trazer os meninos utilizando uma máscara full face. O que é a máscara full face? Normalmente o mergulhador tem uma máscara facial, que vai pegar aqui, e um regulador que ele respira. Qual é o problema? Se por acaso eu tenho algum tipo, né, de pânico ou eu vou perder os sentidos, o regulador vai cair na minha boca. Tá? Essa máscara, ela envolve o rosto e a boca. Então, se eu perder um sentido ou tiver algum pânico, etc., eu respiro. Aí você perguntaria, mas por que então todo mundo não usa isso? Eu ia perguntar isso. Porque ela tem um espaço aéreo maior e aí você gasta gás de uma maneira ineficiente. Você gasta mais gás. Mas porque cada respiração você tem que não só botar ar no seu pulmão, mas botar ar na máscara. Então, ela não é eficiente para a maioria dos mergulhos porque ela tem um consumo de gás ineficiente. Só que para algumas situações de emergência, faz sentido. Então, a primeira coisa, isso eu consegui alcançar... Assistindo pela televisão. Ou eles vão usar o full face, ou eles vão fazer um buraco lá em cima de onde eles estão e tirar eles, cair com uma cápsula né, fazer um drill e tal, mas não daria para, segundo eles, pela distância e pelo tempo que era necessário, e até pelo risco de cair alguma coisa em cima dos meninos, não tinha condição. E aí veio uma outra história. Dentro desse grupo de mergulhadores especialistas em mergulho em caverna desse nível, um deles também era anestesista. Mas o que isso tem a ver? Vai chegar nessa parte interessante, então. Eu lembro, acho que os meninos vieram sedados. Anestesiados. Isso aí. Por quê? Porque imagina alguém que nunca mergulhou na vida ser colocado num ambiente onde não enxerga nada no palmo, nem mal. Ali eles não estavam enxergando nada. A visibilidade era ruim? Puxa para cá mais o microfone que a Jéssica está reclamando. É zero. A visibilidade é zero. Fecha o olho e é isso que eles viam. Não, no melhor do caso, o palmo na tua mão ali. Mas como é que anda? Como é que anda, não? Como é que se desloca? Lembra que eu te falei que qualquer um que entra em mergulho em caverna tem que ter uma linha contínua até águas abertas? Então... A primeira coisa que esses mergulhadores fizeram no primeiro mergulho foi colocar esse cabo. Tá, mas isso só uma dúvida, a gente volta no assunto. Pois não. Para passar o cabo guia, tem que ir um primeiro sem saber onde está indo. É isso aí. O cara vai com a cordinha, não sei onde estou indo, mas estou indo. O cara vai tateando e por isso que demorou muito tempo para achar os meninos, porque ele tem que descobrir a direção, né? Tateando num local, procurando e indo e amarrando esse cabo, deixando esse cabo numa condição contínua, não condição embolada. E por isso que demorou bastante para achar eles, porque a distância em si não era absurda. Se eu pegasse aquela distância com água clara, ela seria percorrida em 10 vezes menos tempo. Mas como eles não viam nada, primeiro eles tiveram que chegar lá. Que loucura, velho. Botar o cabo guia. Depois aí melhorou a situação, porque ele já volta com o cabo guia. Puxando. O segundo mergulho para levar comida, água, etc., ele só vai guiando ali. Uma mão na frente, outra aqui e vai embora. O time completamente cego. Completamente sem enxergar nada. Que isso. Ou para não dizer que não enxergava nada, no máximo enxerga a mão no cabo guia aqui. E lanterna não serve para nada numa situação para muito pouco. Nessa situação, a lanterna serve para muito pouco. No máximo para você fazer uma sinalização ou para o dupla
de repente te vê, em vez de te ver aqui, com a lanterna ele te vê ali na parede. É um pouquinho mais distante. Você não vai identificar nada, mas vai ver que tem alguém ali. De repente, pô, se ele está perdido, eu amarro aqui, vou lá e busco ele. Mas para olhar... E aí tinha um anestesista que foi um negócio desse, né? Por quê? A outra sacada foi, olha, a chance desses meninos panicarem, ou qualquer um panicar num ambiente desse, inclusive mergulhador em águas abertas treinados... Panicar dá medo. Medo, pânico, entendeu? Respirar errado, se desesperar, subir. Imagina, era grande. Então, a Full Face faria com que eles não se afogassem, né? Porque mesmo que ele tivesse sem sentidos ou tivesse agoniado, a máscara se manteria no local, o mergulhador também ia segurar. Mas, de qualquer maneira, eu não acredito, se aqueles meninos, primeiro, não tivessem toda aquela formação, né, de praticar toda aquela história de mindfulness, etc., que o professor lá deles fez. Treinava, que não era, parece que ele não era só treinador de futebol. Né? Tinha um negócio desse. Ele tinha uma relação com os meninos, né? Isso. E a grande sacada que o cara teve foi anestesiar os caras. E acho que eles salvaram todo mundo. Todos, um por um. Operação muito bem feita. Caramba. E que se os gestores, se as autoridades não tivessem reconhecido o limite do treinamento dos militares, que foi o grande conflito da história, o grande ponto de estresse, porque o tempo estava passando e, infelizmente, isso só foi rapidamente reconhecido depois que o capitão morreu. Né? Teve que ter essa parte, porque o que eu me lembro... E ele ainda fez alguns mergulhos lá e ajudou, e etc., mas... Eu ia falar isso, ele ainda conseguiu dar um norte ali no caminho, mas eu acho que ele chegou onde os meninos estavam, ou chegou muito perto. Mas não tinha técnica e o equipamento dele era absurdamente inadequado para isso. E nesse caso é diferente dos mineiros, a gente está falando de montanha, de caverna, mas embaixo d'água é completamente diferente do assunto, mas os mineiros, todo mundo sabia... As pessoas sabiam onde eles estavam, mais ou menos. Por isso que furaram aqui, furaram ali e descobriram. Os meninos, ninguém sabia, nem se estava lá. No caso de uma mina, de novo, é um ambiente que foi perfurado, que tem mapa, que... Né, foi estudado. Controlado. Teoricamente, mais controlado que uma caverna. Porque eu me lembro que nessa situação da Malásia, foi na Malásia, né? Filipinas, sei lá, foi para lá. Ninguém sabia nem se eles estavam dentro da caverna ou não, porque foi uma garota, uma amiga, que falou assim, eles foram para lá, mas a gente não sabe se foram ou não. E aí 11, 12 pessoas somem, foi para lá. É muito... Mergulho é o que a gente está falando. Você falou do mergulho de lazer, né, turismo, mas tem o mergulho profissional. Porque, por exemplo, um mergulhador da Petrobras, ele não mergulha raso, né? Não, até mergulha em situações que podem ser até mais perigosas do que... muda completamente o perfil. Mais perigoso que o mergulho profundo. O mergulho profundo ele é fisiologicamente perigoso. Mas como ele tem uma situação de controle, um investimento muito grande em estrutura, e principalmente em preocupação de limites, tem regras do Ministério do Trabalho, etc., ele é fisiologicamente desgastante. Mas você tem mergulho chamado mergulho raso, que... em um rebocador encosta numa plataforma à noite e o mergulhador lá tem que se virar para fazer uma amarração ou qualquer reparo, o cara ali está numa situação, apesar balança de não seja muito fisiologicamente em relação à pressão e ao tempo, etc., ele está num risco grande, mas não só pela situação do mergulho, mas a situação do mar. Que bate muito. Bate muito. Então, tem vários níveis de risco, são níveis diferentes, que tem que ser estudado. Da mesma forma que você tem um nível de risco para um ambiente de águas abertas e um ambiente de caverna, né? Então, é aquela história, de repente, um mergulho, se você colocar só a profundidade, a 30 metros em águas abertas, água clara, quente, é muito mais seguro do que um mergulho a 10 metros dentro de caverna com água escura. Completamente diferente. Então, são vários aspectos que você tem que levar para calcular esse risco, né? Não é só profundidade e tempo, é o ambiente como um todo, são as características do ambiente. E se é atividade meio, se é atividade fim,
se tem o treinamento específico para aquele ambiente, como é o caso que a gente vem falando. Por exemplo, você pega um mergulhador de uma petroleira dessas da vida, aí é uma pergunta técnica que você com certeza vai saber me responder. Uma plataforma de petróleo, vai precisar lá no fundo. É um mergulhador que vai até lá amarrar alguma coisa ou hoje em dia é tudo robô? Depende da profundidade, depende do serviço. Depende do serviço, pode ser o ROV, pode ser o robô. Dependendo do serviço, você ainda tem que usar o mergulhador. E aí, muitas vezes... Que profundidade é essa, mais ou menos? Aqui no Brasil, vamos botar, Bacia de Campos, é mergulhador? Para alguns serviços ainda é mergulhador, tá? Que isso, cara. E aí são o que a gente chama de mergulho de saturação. Ou seja, qual é o problema do mergulho profundo? Tirando aí o risco do serviço em si que ele vai fazer, né? Seja uma solda, seja retirar qualquer coisa. Um trabalho de construção civil que pode ter o risco até no prédio aqui do lado, que pode ser um trabalho muito parecido. É a questão da pressão e do tempo que ele vai ficar. Por quê? Porque fora o oxigênio, que é metabolizado e gera CO2 e vai embora, você, se respirar ar comprimido, os outros 79% são nitrogênio. E o nitrogênio você usa para quê? Nada. Então, o que é o comportamento do nitrogênio no teu corpo? Ele é parecido com o CO2 na Coca-Cola. Tá? Se eu tenho muita pressão e muito CO2, tampei a Coca-Cola e destampo rapidamente, o que vai acontecer? Aquele barulho vai criar sai... bolha pra caramba. Então, se você, né, mergulha, dependendo da sua profundidade do tempo, né, quanto mais profundo e mais tempo, mais gás inerte você tem dissolvido. Então, mesmo o mergulhador recreativo, aquele de 12, 15, 20 metros, tem que se preocupar com isso. Um mergulho de profundidade desse na Bacia de Campos, vamos falar assim. Vou chegar lá, são 200 metros de profundidade. E aí é isso que eu vou te dar a percepção de qual é esse risco. Né? Então, mesmo esse mergulhador tem que controlar isso. Só que quando você vai a profundidades como essa, a quantidade de gás dissolvido é muito grande. Você não pode subir direto para a superfície. E o ponto é, não pode respirar mais ar, porque tem outros aspectos fisiológicos envolvidos. Por exemplo, a partir de 40, 50 metros de profundidade, se você respirar ar comprimido, mesmo o ar que a gente está respirando aqui, tu já fica narcosado. Que isso? Fica doidão. Toma uma dose de martini a cada 10 metros. Maneiro. Maneiro. Aqui é maneiro. Lá tu esquece de olhar o manômetro, não vai ser muito maneiro, não. Mas perde o sentido mesmo? Dependendo da profundidade. Perde. E principalmente se a água é escura, se você tem funções para fazer. E aí, o que acontece? Depois de uma determinada profundidade, o oxigênio, a fração de oxigênio também do ar, se torna tóxico. E esse é pior, tem uma convulsão e apaga. Então, as misturas gasosas começam a ser artificiais, não seja mais o ar. Você vai diminuindo o oxigênio, a concentração de oxigênio, e vai aumentando a concentração de hélio. Por quê? Porque aí já misturou muito o negócio. Hélio evita a narcose. Evita que você fica bebum. Aí você consegue... Imagina, você manda um cara para lá, para o cara apertar uns parafusos, ajustar um flange, fazendo assim, que o cara bebum. Não consegue fazer nada. Uma onda. Não dá, ele não é produtivo. Além de o risco para ele. Lógico, sem dúvida. Pode morrer. Então, você coloca hélio. E em determinada profundidade, essa quantidade de hélio também começa a ser tóxica. Aí você tem que colocar um pouquinho de nitrogênio para compensar isso. Então, nessas profundidades da plataforma de Campos, 200 metros de profundidade, você usa trimix e várias misturas e vários equipamentos de circuito fechado para poder sair. E, basicamente, o que acontece? Esse cara entra na plataforma, ele já sabe que o trabalho dele vai ser naquela profundidade, vai demorar tanto tempo. Então, na plataforma, acopla um sino, né? Acopla uma câmara. Essa câmara é uma câmara de pressão. O cara vai ficar vivendo aos 200 metros. Por quê? Porque eu não posso comprimir ele e descomprimir, comprimir e descomprimir nessa profundidade. Ele tem muito tempo para voltar à superfície, à pressão ambiente. Sim. Tá? E também eu não posso deixar esse cara lá no fundo esse tempo todo exposto ao mar. Sim. Então, ele entra nesse ambiente, imagina aqui essa sala, só entramos aqui, tem banheiro, tem... Vida normal, só que comprimido. Só não tem cozinha. Tem banheiro, tem as camas, tem um mínimo aqui. Né?
E aí eles comprimem naquela pressão onde você vai trabalhar. Então, sei lá, 200 metros de profundidade. A gente vai ficar vivendo aqui 15, 20 dias em 200 metros de profundidade. Aí nós estamos na cama. Agora está na hora de trabalhar, porque tem um limite de horas para trabalhar. Aí a gente vai aqui, entra num sino, fecha, que nem submarino. Uhum. E aí aquele sino é fechado nessa pressão e te baixam lá dentro d'água. Você e o chamado bellman, o cara de suporte, que fica no sino. Ora, quando chega na profundidade, a pressão desse sino equivale à pressão ambiente. Aí você consegue abrir... Numa boa. Numa boa. E faz o teu serviço. Nem sente nada, praticamente. Não. A pressão, você não... Você já está acostumado. Compensada, não, ela compensa, tá? Fora os espaços aéreos do corpo, você ter nariz, ouvido e tal, você não sente a pressão. Ela atua em todas as direções e sentidos, então ela se neutraliza. A menos que tenha um espaço aéreo fechado, você está gripado, alguma coisa. Tá. Beleza. Aí desceu, fez o trabalho, entra de novo o sino, fecha o sino e aí pode subir direto. Por quê? Porque não há variação de pressão. Lá dentro do sino está na mesma pressão. Aí acopla aqui, que também está na mesma pressão, e beleza. Acabou os 15 dias, começa a subida, respirando gases diferentes, cada vez menos gás inerte, menos hélio e menos nitrogênio, cada vez mais oxigênio, para você poder eliminar aquele gás, o CO2 da Coca-Cola, sem que ela vire bolha, ou que a quantidade de bolha seja muito pequena. Que teoricamente não, efetivamente é isso que causa muito problema, esses gases. Isso e outras coisas também que podem acontecer. Mas o que tem que se evitar é essas bolhas no sistema, no corpo, na circulação, no sistema nervoso central, nos tecidos do corpo, porque senão você pode ter uma fatalidade. Infelizmente, já aconteceram acidentes. Você tem todo um controle de superfície. Imagina um controle da NASA, é parecido. A descida, a pressão. Lá no início, teve, né, não tinha tanta regulamentação, não tinha, né, um profissionalismo e equipamento mais efetivo. Hoje, mais efetivo. Teve um caso que desceram, fizeram um trabalho. Então, o mergulho é dependente, né? O gás vem da superfície, vem do sino, e o BMM está lá ajudando o cara com esse cabo, e o cara está fazendo lá o mergulho dele. Na rola de fazer esse mergulho com o ar vindo da coisa? Tem que ser. Pela mangueira? Tem que ser, senão não tem... Pelo ar comprimido não vai? Não, o mergulho autônomo com cilindro, ele tem muito pouco gás. Então, você não... A 200 metros, aquele cilindro não duraria 2 minutos. É sério? Dá essa diferença? Então, você tem que ter... Você tem um mergulho dependente, um mergulho com suprimento da superfície. Com muito suprimento. E o próprio sino também... tem suprimento de gás, inclusive. O sino em si, ele fica preso na plataforma. Aquela parte que saiu da câmara na plataforma e que é a base que você vai mergulhar. A câmara fica na plataforma, fora da água. Fora da água. Ah, tá. E esse sino fica em cima. Estou vivendo aqui, preciso trabalhar, entrei no sino, fechei a comporta, o sino é retirado, colocado lá na profundidade. Eu saí, fiz a operação, voltei para o sino. E a pressão do sino é controlada lá pela superfície. Teve um acidente há muitos anos atrás, onde não se usava a quantidade de gás correta, né, para evitar narcose, os caras tudo meio bemum. Diz que o pessoal também lá na plataforma estava meio bemum. E aí o sujeito fechou o sino e deixou um umbilical, que é esse cabo do suprimento do gás. A comporta não fechou totalmente. E aí o que aconteceu? A pressão começou a diminuir. E aí, o que acontece? E o supervisor não viu. Acontece que os caras chegaram lá cheio de bolha, morto. Que isso, cara? Pode acontecer. Eu estou falando de mergulho de... são vários níveis de risco. E hoje em dia, mesmo o mergulho em saturação, é muito seguro. Por quê? Porque existe muita regulamentação, existe muito equipamento, existe muito procedimento de segurança, existe muito cuidado. Aí, às vezes, você tem um nível até de acidente maior no mergulho comercial raso. Porque, de repente, não se tem tanto cuidado. Né? Caramba! E tem toda a situação de mar, etc. Mas são vários níveis de mergulho, vários níveis de risco, ambientes diferentes, tudo isso tem que ser levado. Há quanto tempo você e o mergulho nadam juntos, né? Estão juntos? Porque você entende muito Hoje eu disso. sou um aposentado, né? Mas hoje eu estou no mercado financeiro há algum tempo. Mas eu comecei a fazer meu primeiro curso de mergulho. Eu já mergulhava de apneia, fazia caça submarina.
Eu fiz meu primeiro curso de mergulho com 14, 15 anos. Com 17, 18, naquela época a gente chamava de monitor. Eu já ajudava os instrutores mais antigos e tal. Aí depois comecei a me apaixonar por isso, trabalhar na revista, fui viver nas Ilhas Virgens Americanas e operar mergulho. Que maneiro. Aí depois vim com um projeto da certificadora. A certificadora é as empresas internacionais que fazem os padrões de ensino para o mergulho recreativo. Tá? Não vamos tirar o mergulho comercial, tirar o mergulho militar, etc. Para os instrutores de mergulho, para as escolas, o material didático, etc. Eu fui diretor de treinamento dessas certificadoras por muito tempo. Eu fiquei uns 33, 34 anos nisso. Pô. Aí fazia mergulho em caverna, instrutor de mergulho em caverna. Sabe pouco. Hoje em dia eu não sei nada mais não. Eu já estou fora disso desde 2000. Eu acho que o último curso que eu dei de mergulho em caverna, etc., foi 2010. 2012. Hoje eu estou completamente desatualizado. Tenho certeza que tem muito mais gente que Os sabe mergulhos, eles são completamente diferentes, né? Você pega, por exemplo, tem uma história, eu estava na Bahia, em Itacaré, isso era 2010, 2009, e aí chegou um cara, ele era um soldado não, ele era um agente do Mossad, que é o serviço secreto israelense, considerado o melhor serviço secreto do mundo, e a galera local ali de Itacaré, não sei se você conhece Itacaré na Bahia, a galera conhece Itacaré? Então, a galera local tem o Rio de Contas e a saída para o mar. Todos aqueles, a galera da canoa ali, o surfista, todo mundo sempre respeitou muito aquele rio. E aí o cara chega e fala assim, não, vou atravessar, porque do outro lado dá para atravessar a nado. Dá, eu já fiz, mas tem a maré certa. Depende da maré, claro. Tem a maré certa, tem o negócio certo. É a boca da barra, né? É a boca da barra, exatamente. Tem o tempo certo. Eu fiquei indo para Itacaré 10 anos da minha vida. E eu já sabia o tempo de fazer. O cara chega, tem os meninos ali das canoas, o cara começa a descer a pedra, um nativo vira para ele e fala assim, pô, não faz isso. Ele, gringo, não entendeu. Mas a namorada, um amigo tava falando assim, pô, falou para não fazer. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Pô, eu sou mergulhador profissional do Exército de Israel, eu sei o que eu tô fazendo. Nunca mais foi visto. O cara entrou ali no Rio de Contas, você sabe o que eu tô falando. Ele entrou ali, desapareceu. Desapareceu. Aí você pega o exemplo também daquele ator que foi mergulhar no São Francisco também. Ele chegou a aparecer? Vê aí, Paulo, se ele apareceu. Eu não lembro. Acharam ele. Mergulhar em rio é muito perigoso também, cara? De novo, tem rios e rios. Tem rios que realmente são absurdos você mergulhar por causa do nível de correnteza. E se você for mergulhar, é realmente uma situação muito especial e vai ter que ter um monte de cuidado e usar técnicas e equipamentos completamente diferentes. Por exemplo, pega um naufrágio desse aí na Amazônia, que a marinha tem que ir lá. Complicadíssimo se tiver correnteza e visibilidade zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar o naufrágio e fazer uma amarração muito bem feita. Porque é para saber que ele está ali. Não só saber que ele está ali, porque é um cabo que você vai conduzir as suas descidas e a sua subida. Se você perder esse cabo, você vai embora. E aí e tem que saber onde é que você pode dar com a cabeça, que profundidade, se tem galho que passa. Quando você perde a visibilidade, o nível de risco aumenta muito. Se você acrescenta isso, uma correnteza, uma velocidade e objetos que podem estar passando, eu posso ser o melhor mergulhador do mundo. Se me derem uma cacetada de um pedaço de pau na cabeça de uma árvore, você pode ter toda a técnica do mundo, ser o mergulhador de Israel. O cara sumiu, cara. O cara nunca mais foi visto ali, ninguém nunca mais achou, nem em Barra Grande, nem em Maraú. Não apareceu, ele não apareceu. Esse é um conceito que realmente os militares, principalmente na Marinha do Brasil, vieram aprendendo com o tempo. A gente chegou a ter palestras e cursos com eles porque eles entenderam a diferença da atividade fim para a atividade meio. O militar da Marinha, ele não mergulha sempre. Por quê? Porque não é atividade fim, é atividade meio. Então, ele, apesar de ter um treinamento, de repente ele pratica muito menos do que ele deveria. E ele está treinado para determinadas situações. E aí, infelizmente, tem o que pode ter muito valor para algumas missões militares, mas que às vezes também agrega risco. Missão paga, missão cumprida. E aí... Não pode ser assim. Né? Do ponto de vista de gerenciamento de risco, não deveria ser assim. Então, principalmente se não é uma situação de guerra, se não é uma situação, né, onde você tem... Não tem aquela necessidade, né? Não precisa. Fazer. Agora, a mesma coisa também com os bombeiros.
eu fui fundador da Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, junto com o Dr. Spillman. Cara, a gente viu os bombeiros extremamente bem treinados aqui, fisicamente preparados, etc., mas que tiveram muita resistência a usar os equipamentos necessários, a usar as nadadeiras, né, a usar o rescue tube. Por quê? Porque é como se estivesse diminuindo o potencial deles, o orgulho, né? Caramba, nada a ver. Mas demorou. Hoje em dia é padronizado, mas teve que ver uma ordem de cima para baixo. Senão o negócio não andava. Tipo, atrapalha. Como a nadadeira atrapalha? Porra. Né? Só a nadadeira certa não atrapalha, ou seja, o resto... É a mesma história. Você colocava muito peso na preparação física, muito peso na disposição, na coragem. E, infelizmente, muitas vezes, uma missão tecnicamente mais bem preparada tem mais chance de sucesso e tem menor chance que as pessoas se machuquem. O Brasil, a gente é um país que tem praia pra caramba, tem vários lugares, deve ter vários lugares bons para mergulhar, acredito eu. O Brasil forma bons mergulhadores? O Brasil é uma referência no mergulho ou terra de tupiniquim? Se a gente pegar de forma geral, o Brasil tem a representação das certificadoras internacionais, ou você tem a informação chegando aqui em nível internacional. Você tem instrutores de mergulho comprometidos, operadoras de mergulho com nível de estrutura bom. E o que acontece é que o ambiente também faz alguma seleção natural, né? Você aprender a mergulhar no Atlântico Sul e aprender a mergulhar no Caribe faz uma certa diferença, né? Imagina se você for treinado desde o início a mergulhar sem correnteza, numa água quente, com 30 metros de visibilidade. Isso é o Caribe? Isso é o Caribe. Ah, tá. Aí, de repente, você vai para a Bahia, onde a água não é tão escura nem tão fria. Mas o regime de correnteza da Baía de Todos os Santos, a gente brinca que qualquer mergulhador nível básico conhece mais de tábua de maré do que a maioria dos instrutores de mergulho. Por quê? Porque se ele planejar um mergulho errado no local errado, vai aparecer... longe. Vai se perder. E aí tem um risco grande. Então, o ambiente também no Brasil, do Nordeste ao Sul, é o Atlântico Sul, né? A gente tem a temperatura e visibilidade da água variando bastante, mas são condições de mergulho que não são aquelas condições de piscininha. Então, realmente, a maioria dos mergulhadores tem que se adaptar mais do que, de repente, alguns lugares onde essas condições são perfeitas. Ou seja, é aquela história, né? Se você não tem nenhum estresse, não tem evolução. Se você também tem estresse demais, arrebenta. Então, hoje o Brasil tem estrutura, tem conhecimento, tem padrão e organização na formação dos mergulhadores recreativos ao nível mundial, internacional e até um pouco melhor. Eu achei que eu não ia ter muita dúvida, mas eu estou achando maneiro, eu estou com várias dúvidas. Por exemplo, cara, para mergulhar... Quando é que você vai começar a mergulhar, hein? Falando nisso? Acho que eu tenho que emagrecer, senão eu vou ficar boiando muito lá, né? Não precisa, olha, tá vendo? Um conceito... Claro que condicionamento físico... Eu sou do tamanho de uma boia. Mas não tem problema. A grande maioria dos mergulhadores tem uma barriguinha. A gente brinca que é para melhorar o treino. Tem uma barriguinha, bate ajustar. aí. Bate igual aí. A nossa, assim. Vai gravar todo dia igual comigo a nossa. agora. Até porque, sabe, né? Pelo menos na minha idade, um homem que... Não tem barriga, não tem história. E não é firme. Tem isso aí. Tem muita história, sou firmão. É isso aí. Mas o que vale é muito mais a técnica do que o condicionamento. É importante você manter saúde, condicionamento físico, sim, para qualquer coisa. Mas você pode botar lá qualquer malhador desse... Fitness, Pro Wellness. Pro Wellness, Ironman e tal, que se ele não souber respirar, não tiver adaptação na água, qualquer mergulhador treinado vai ser muito mais seguro, vai se divertir muito mais, vai estar muito mais adaptado. É uma questão de aquacidade muito mais do que condicionamento físico. Essa ideia é uma ideia completamente errada. Tá? A maioria dos mergulhadores recreativos tem um perfil físico muito mais próximo do nosso do que do fitness Raw Power aí que você está... É uma situação que eu não sabia, foi até bom saber. E quem está assistindo, você que é gordinho, você pode mergulhar também, que é o que eu vou fazer. Não só pode, então. Como deve, pô. Então isso é maneiro. Mas a dúvida que eu tava era o seguinte, a gente falou da situação lá na Malásia, nas Filipinas, dos meninos da caverna,
E de vez em quando eu vejo lá no Discovery Channel, porque eu sou curioso, Discovery, NetGeo, eu sempre vejo. Tem uns caras que mergulham embaixo de iceberg lá na Antártica. Isso aí é maluco, né? Não, aí, de novo. Que temperatura é essa água? Tudo bem, são mergulhos e mergulhos. Mas para lá é completamente diferente. Primeiro nível, tem o teto que nem na caverna. Então, você tem que ter a técnica do cabo-guia contínuo, você tem que ter a técnica do gerenciamento de gás. E aí você bota mais um ponto. O que é? Água gelada. Água gelada. Mas aí, só uma questão. O que o cidadão vai fazer embaixo de um iceberg? Que isso? Síndrome Star Trek. Ah, tá. Só... Being where nobody has been before. Pode ser só isso. Sim. Uma vez mas não tem nada, cara. Uma vez eu fizemos um programa com Fantástico de Exploração de Caverna e me perguntaram, né, o Paulo Zero me perguntou por que a gente estava fazendo aquilo. Eu disse, olha, eu vou te dar várias razões aqui, tá? A gente está fazendo pesquisa para o Museu Nacional, pesquisa de fauna troglóbia para a USP, tem um monte de coisa que a gente está fazendo aqui. Mas desliga a câmera aí que eu vou te dizer. Na realidade, eu estou aqui por causa da síndrome Star Trek. Mas você pode agregar várias coisas, tá? O cara pode estar fazendo pesquisa. Lembra, o mergulho pode ser atividade fim ou atividade meio. Ali eu era motivado por uma atividade fim, sim, que era uma coisa pessoal do desafio, de estar onde nunca ninguém esteve, de se desenvolver tecnicamente. Você já mergulhou em iceberg? No gelo, uma vez, lá nos Estados Unidos. Aonde nos Estados Unidos? Lá em cima, nos Grandes Lagos. É muito diferente? É uma sensação diferente. Não me apaixonei, não. Nunca voltei a fazer, etc. Mas eu tenho amigos agora mergulhando na Antártida. Então, mas o equipamento muda muito? O que muda, principalmente? Tá? Muda a sua exposição térmica. Você não pode ir com uma roupa que não te dê uma proteção térmica adequada. Aquela roupa que ela mostrou pra gente não serve. Aquela ali, você não vai nem tomar banho no navio lá de fora com aquilo. Não serve para nada. Você usa a roupa seca. Como assim? Não entra água na roupa. Que loucura, velho. E veja bem, não precisa ser só em água muito fria. Por exemplo, em mergulho de caverna que eu fiz, às vezes você ficava 8 horas dentro d'água. Então, mesmo a água de 20 e poucos graus, se eu aqui na superfície, se o ambiente está a 22 graus, 24 graus, você fica sem camisa. Concorda? Sim. 22 graus, se você não tiver proteção térmica nenhuma na água, em 4 horas você está hipotérmico fácil. Por quê? Porque a água rouba o calor do corpo 25 vezes mais rápido que o ar. Né? Que isso, cara. Então, se você ficar muito tempo, a água não precisa nem estar muito fria. Tá? Então, aí você precisa usar roupa seca. A roupa seca não só não permite que a água entre, então a perda de calor também é menor, como te permite colocar um isolamento térmico maior. Né? Você bota, muitas vezes, as mesmas roupas que o pessoal usa para esquiar. Né? Materiais de isolamento. Então, caramba, você vai... E aí começa a acoplar outras coisas. Por exemplo, às vezes... Até o próprio gás que você usa para inflar essa roupa não pode ser o ar. Você usa o argônio. Por quê? Porque te protege mais ainda, te isola mais ainda. Então, se você tiver idealmente no gelo e quiser ter uma exposição segura por um tempo maior, você tem que estar com a roupa seca, com o undergarment correto. Né? Não adianta usar um pijaminha fininho, porque, beleza, não está entrando água, mas também não tem isolamento térmico. Uma grossura, 400 gramas, etc., luva seca e, muito provavelmente, colocar argônio para inflar essa roupa, para poder te dar o maior isolamento possível. Fora também aqui, capuz seco. Caramba, é todo um equipamento completamente diferente. Como eu te falei, né? Cada ambiente demanda uma técnica e um equipamento diferente. Você tem vários, desde o mergulho de saturação, que eu te falei, que usa uma quantidade de equipamento e controle e investimento absurdo. Tu já passou algum aperto? Você já passou algum aperto de falar, não vou voltar? Em 33 anos eu tive um acidente de mergulho em caverna. A gente estava fazendo uma exploração em Bonito, no Mato Grosso do Sul. É um lugar que eu nunca nem entraria na água, só da quantidade de cobra que eu vejo no YouTube lá dentro d'água. E lá tinha uma caverna que a boca dela é 1, 2 vezes essa mesa aqui. E a passagem inicial devia ser 2 vezes o espaço do tripé daquela cama. E a gente estava mergulhando... Eu não passo. Eu ia ficar lá agarrado. Principalmente com a quantidade de equipamento. Tá vendo? Tem que ser magrinho para mergulhar em caverna. Tem alguns pontos, mas tem uns gordinhos que fazem uns negócios, rapaz, que é uma coisa... Eu te mostro umas fotos que os gordinhos são bons. São eu não passo embaixo desse tripé, nem aqui no estúdio. Que dirá embaixo d'água. Olha que tem uns gordinhos malhados. E o ponto é a quantidade de equipamento. A gente estava usando um equipamento de circuito fechado. O que é o equipamento de circuito fechado? Lembra, com esse equipamento aberto, você vê o mergulhador respirando e fazendo bolha.
O ponto é que aquela quantidade de gás não volta. Você respirou, você nem usou tudo para o metabolismo, mas ele vai embora. Então, o tempo que você pode ficar dentro d'água diminui. Quando o mergulho é muito fundo, quanto mais fundo você vai, mais rápido você gasta o gás. Esse equipamento de circuito fechado, você usa uma mangueira, tipo uma traqueia, né? Você vê os filmes antigos do mergulho, não é uma traqueia. Esse lado vem e esse lado volta. E esse lado, quando volta, ele vai para uma calçodada, um químico que retém o CO2. Então, você tem um aproveitamento melhor do gás. Só que aí você tem uma série de dificuldades de equilíbrio desse gás, que eu nem vou entrar aqui, que não é o mérito. Porra! Que imagina, a gente estava fazendo um mergulho de 165 metros nessa caverna. Isso é muito ou é pouco? É parecido com aquele 200 metros da Petrobras, com todo aquele investimento. Ah, tá. Só que você tinha que botar vários cilindros, tinha que fazer aquelas misturas gasosas, toda aquela história, calcular descompressão com computador, etc. E nessa época, o modelo, né, matemático que tentava representar a absorção e a eliminação daqueles gases específicos usados nos mergulhos, etc., e aquele equipamento ainda era fase de teste, né? E o meu erro foi esse, ou seja, assumir que determinada profundidade, determinado mergulho, que eu tinha alguma experiência em águas abertas, com aquela mistura gasosa, com aquela profundidade, etc., poderia ser repetido com apenas 40 horas de experiência com equipamento de circuito fechado em caverna. O resultado foi um procedimento descompressivo que o modelo não previa, com uma troca de muito hélio para nenhum hélio. Isso faz com que tenha grande chance de acontecer bolha, não se previa isso pelo modelo na época, no ouvido interno. Então, imagina você bebum pra cacete vomitando. Embaixo d'água. Embaixo d'água. Com uma restrição daquele tamanho para passar. Daquele tamanho. Foi o que aconteceu contigo? Foi. E o problema é que eu tinha mais... Para fazer a descompressão de forma segura, eu tinha mais 4 horas. Peraí, como é que tu vomita embaixo d'água? Como é que tu vomita embaixo d'água? Como é que tu se mantém respirando? E ainda teve um problema. Sabe a tal história da roupa seca? Tava entrando água na minha. Tu tava ficando com frio. Hipotérmico depois de tantas horas. Então ainda tinha mais uma hipotermia. Como é que você resolve isso? Você tem 2 coisas a fazer. Meu irmão, esse cara, ele tem uma calma, assim, contando isso. Ele deve vomitar no canudinho. Ele deve passar mal. Qualquer mergulhador tem que aprender a vomitar no canudinho tranquilamente. Ainda mais se passar mal no bar. Isso é fácil. Você vai aprender fácil. Tá? Beleza. Mas, continua. Aí, tá, mas nesse meio do caminho, tu ficou quanto tempo embaixo d'água? Esse meio do caminho já tinha umas 4 horas de mergulho. E como é que vai no banheiro? Assim? Isso é fácil. A roupa seca... Tô morrendo sem ar, vomitando é fácil. Não, mas aí no banheiro é fácil. Mas a mijada é fácil. Porque a roupa seca, você bota uma válvula chamada P-valve, tem uma camisinha furada, né? Você cola, porque o bichinho fica lá mortinho. Sim. Você cola, o tubinho vai aqui, a válvula na roupa não permite que a água entre, mas permite que o xixi saia. Isso aí é moleza, todo mundo usa. E o número 2? Número 2, esquece. Ou então Fica bota lá a fralda mesmo. e faz. Depois eu tenho um amigo que uma vez... Anota aí, Paulo, para me lembrar Uma vez um amigo isso. que tomava tanto Gatorade, tanto história durante a descompressão, que teve um problema desse. Mas deixa pra lá. Mas vamos lá, tu ficou 4 horas embaixo d'água, entrando água, dando tilt, Isso, vomitando. aí eu sabia que se eu continuasse lá, não ia dar certo. A chance de eu apagar e morrer afogado era grande. Só que se eu subisse, lembra da história do gás, das bolhas? Tava ruim também. Já estava ruim. Ia ficar pior. Não tinha como. E principalmente porque ali era uma restrição que eu não conseguia subir direto. Minha equipe de apoio, tinha uma equipe de apoio, não conseguia me tirar dali. Aí isso era uns 20 metros. Eu teria que subir até os 8 para sair desse conduto que era desse tamanho. Aí eu saí, quando chegou lá nos 8 metros, aí o time me pegou, me botou aquela máscara full face, lembra? Pra eu, que nem um dos meninos lá que eu te contei. E respirando oxigênio para acelerar a descompressão. Só que eu já estava tão hipotérmico... Isso embaixo d'água. Isso, mas agora num lugar onde você tinha o acesso à superfície direto. E quando eles viram que eu já não estava... Já estava hipotérmico, já estava no nível, eles resolveram subir. E aí, poxa, chegou... Me tiraram o equipamento, me botaram argônio, me insuflaram, me aqueceram, acesso venoso. O pessoal sabia o que fazia, estava treinado. Só que, sabe aquela câmera que eu te falei da saturação? Não teve isso.
A mais próxima estava, teoricamente, pelo nosso plano de evacuação, em Mato Grosso. Que era 200, em Campo Grande, desculpa, a 200 quilômetros de lá. E a gente tinha oxigênio para respirar até lá, etc, etc. Só que quando nós chegamos lá, a câmera não estava funcionando, não tinha oxigênio. Que isso, velho? E eu já meio ruim, as pernas já não funcionavam, o negócio já não Mas tu tinha que ficar com a máscara ali. Eu ia respirando oxigênio, porque o oxigênio facilita que as bolhas não cresçam nem piorem a situação. Mas você tem que respirar oxigênio sob pressão, num ambiente seco, porque não adianta eu voltar para a água, senão podia ter um troço morrer afogado. E aí, o que acontece? Eu tive que ser evacuado num avião aeromédico. Graças a Deus, eu tinha amigos na AMIL, né, um médico conhecido, que mandaram o avião da AMIL me buscar lá, que era a fase 2, que a gente achou que não ia precisar, porque poderia acontecer o nosso plano, e a gente confirmou com a Câmara de Mato Grosso. Aí chegou lá, o cara não tinha oxigênio, a câmera não estava funcionando, nos ferramos. Aí eu fui transferido para a base de Mucangui, aqui no Rio de Janeiro. Fiquei umas 2 semanas, fiz umas 5 sessões dessa de câmera e graças a Deus, não fiquei nem paraplégico, nem tive nenhuma sequela maior, a não ser uma parte da minha perna que você pode puxar o cabelo, que não sente nada. Mas durante um tempo, a minha perna não respondeu muito bem. Mas nessa mesma semana, quando eu fiquei na base, o navio de marinha teve um problema de saturação a 50, 60 metros de profundidade e perdeu um dos mergulhadores. Que isso, cara? Esse foi um realmente acidente. E eu tenho claro que eu assumi um nível de risco que eu ainda não estava preparado para isso naquele tipo de equipamento. E também tinha a limitação do conhecimento do modelo, que era geral. Como é que você troca a máscara embaixo d'água? Você bota uma full face. Foi o que você falou, né? Foi embaixo d'água que você fez essa troca. O meu time fez para mim. Como é que bota e não fica água ali, cara? Né, que você faz facilmente a manobra do seguinte, ó. Você olha um pouquinho para cima, respira pela boca, né? No caso da full face, a boca já está aqui. Aí o ar sobe e empurra a água. Isso você faz, essa manobra é a coisa mais básica que tem, você vai aprender no seu curso básico. Primeira manobra. Vou fazer o curso dessa parada mesmo, é maneiro, de verdade. Que loucura, velho. Tu ainda ficou 2 semanas dentro da... Isso não tem nada a ver com mergulho recreativo. Não. É outro nível de mergulho técnico, científico. Isso aí é um mergulho nível hard, platinum, 5 estrelas. Em caverna, na época, foi um dos 3, 4, 5 mergulhos de caverna mais fundo que teve. Sério? Qual é o limite de caverna no Brasil, de profundidade? De profundidade, foi o Gil, atingiu 275 metros na Lagoa Misteriosa. Onde é ela? Em Mato Grosso. Cara, acho que eu vi um vídeo desse no TikTok, que o cara tava botando ontem ou anteontem, que não consegue descobrir qual é a profundidade dela. É essa daí? E ele botou mais um cabinho para baixo, chegou aos 300 e pouco. E ninguém sabe a profundidade desse lugar? Não. Como é que descobre a profundidade? Acham que é 330. Veja bem, ou você chega lá, ou você sonda com peso e uma... Ou você utiliza uns sonares que tem, que também não são precisos, uns sonares subaquáticos. E o ponto é o seguinte, lembra? Caverna não é algo artificial, pode ser caótico. Então aqui pode parecer que tem fundo e aqui continuar. Entendi. Eu tenho um conduto aqui, eu não consigo ver. Não adianta eu querer sondar com um cabo, bate aqui e aqui vai embora. Tá? Essa caverna, por exemplo, de 165 metros, quando a gente chegou ao fundo, não era fundo. O ponto eu botei a lanterna para baixo, tinha mais pelo menos 20, 30 metros, só que o conduto ele não conseguia passar. Era muito apertado, afunilado. Mas a água vinha. Já aconteceu da galera ficar presa embaixo d'água? Já. De mergulhador, dar problema no equipamento? Preso em caverna? Preso em caverna. Mas só teve estatisticamente, um acidente que pode ser considerado que não foi falha do mergulhador, né? Que a caverna matou. Porque desabamento em caverna seca é até mais comum. Mas na caverna molhada, a água, que ela está totalmente molhada, a água funciona como cálcio hidráulico. É difícil você ter um desabamento. E essas cavernas também, que são totalmente molhadas, elas são rios subterrâneos. Então, está sempre erodindo ali, mas a água segura. Esse mergulhador era um mergulhador da Flórida, muito bem treinado, ele estava fazendo uma travessia. Só que a caverna desabou. Que isso, e cara? Fechou a volta dele. E ele tentou ainda dar a volta, mas não tinha suprimento de gás.
porque ele não considerava esse risco, que realmente foi a única vez que aconteceu em anos, de ter um acidente porque houve um desabamento. Ao contrário daquele tipo de mergulho em caverna que eu te falei, que é o sump dive, que é aquilo que o cara mergulha uma parte, a outra ele sobe. Essas cavernas completamente molhadas não eram alguma coisa que você levava em conta no seu planejamento de risco. Realmente só aconteceu uma vez. O Brasil é um lugar bom para se mergulhar? Em caverna, tem pouca estrutura, mas muita coisa para se conhecer, né? O Nordeste brasileiro tem água clara, muita vida, principalmente da Bahia para cima. O mergulho também aqui tem situações de água mais escura, tem as situações de correnteza, etc. Mas também é um mergulho que vale a pena, né? Principalmente você pegar aqui no Rio, você pegar Búzios, pegar lá de fora da Ilha Grande, etc. Vale a pena. Mas tudo é uma questão de referência, né? Se você pegar o que é considerado os melhores locais de mergulho do mundo, são lugares sempre de água clara, quente. Quais são os melhores lugares? Rapaz, você vai ter gente dizendo que é o Mar Vermelho, gente dizendo que são todos os mergulhos na Ásia. Gente, depende. Depende do que você olha, né? Se você olhar o mergulho só como contemplativo, né? Só como aquela oportunidade de ver peixe, de escapismo, né? Você vai olhar sempre o mergulho com água clara, com água quente, com muito peixe, né? Com muita vida. Agora, você pode olhar o mergulho de outra maneira, como, por exemplo, ferramenta de desenvolvimento pessoal. Como assim? O mergulho em caverna. Fórmula 1 do mergulho. Ah, tá. Por que eu mergulhava, lembra? Entendi. Eu dava muito mais ênfase a estar dentro de um projeto que você precisava de planejamento, segurança, trabalho em equipe, gerenciamento de estresse, etc., do que o contemplativo. Não estou dizendo que o contemplatiativo é ruim ou errado, que eu também não gostasse. Sim. Mas aí é outro foco. Para mim, o mergulho é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento pessoal que existe. Sério mesmo? Com certeza. Que legal, cara. Repara, tu vai para um ambiente onde você tem que aprender a respirar de forma diferente do que você respira. Você vai se locomover de forma completamente diferente que você precisa. Você vai ter que gerenciar risco. Vai ter que trabalhar em equipe, porque regra básica no mergulho é no mínimo mergulho duplo. Se você fosse meter numa história como essa, eu tinha 2 caras no fundo e 6, 7, 8, 10, né, para te dar suporte. E se não fossem eles, de repente eu não estaria aqui. É isso que eu ia falar. Você planejar tudo isso, planejar uma expedição de mergulho em caverna que traz uma topografia debaixo d'água que traz, né, informação de fauna troglóbia, etc, etc. Você tem vários desafios. Você, principalmente, saber trabalhar em equipe, saber respeitar limites, superar limites, desenvolver empatia, gerenciamento de estresse. O gerenciamento de estresse deve ser nível hard. Eu há alguns anos já estou no mercado financeiro. O pessoal brinca comigo. Como é que o mergulhador... Tem até uma reportagem da revista Exame. Como é que o mergulhador foi aparecer no mercado financeiro? O que o mergulhador faz no mercado financeiro? Eu digo, eu faço a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Eu ensino as pessoas sobre o ambiente que elas não conhecem, a gerenciar risco, tirar proveito disso. Como é que você cai no mercado financeiro? O que você fazia antes do mercado financeiro? Eu fui diretor de treinamento dessas certificadoras de mergulho. Ou seja, o meu papel era treinar instrutores, certificar as escolas, fazer material didático. Entre outras coisas, a minha função básica era essa. Ou seja, eu me dediquei ao mergulho durante muito tempo. E o que acontece? Eu acabei tendo discordâncias dessas agências de origem americana, onde a matriz ficava nos Estados Unidos, etc. Por quê? Porque o negócio em si, né, era rentável em cima de um volume de certificação. A gente ganhava em cima do número de pessoas que faziam curso de mergulho, que tinham que comprar livro, que tinham que pagar a certificação, e também do número de instrutores formados. Quanto mais instrutores você formava, maior ganho você tinha na formação de instrutores, e esse ganho se potencializava porque esses instrutores também, ao formar alunos, pagavam a certificação, pagavam material didático para essa certificadora. Então, o nosso negócio se potencializava.
Então, concorda comigo, quanto mais rápido você forma instrutores de mergulho, mais rápido você forma alunos e, teoricamente, você tem uma escala maior no seu negócio? Sim. Só que precisa ter um limite ético nessa história, né? Qual é a experiência mínima que um instrutor de mergulho tem que ter? Qual é o processo de formação? Eu acreditava que devia existir um limite nisso. E aí comecei a ter algumas coisas. Qual é o tempo? Não é o tempo básico, mas qual é o tempo ideal para se formar? Um mergulhador? É. O tempo que ele necessite para mostrar que ele tem a performance correta para aquele nível de mergulho. Então, essa é uma das filosofias que a gente tinha, que eu não te prometo. Olha, o curso básico demora, em média, no mínimo, 8 horas de teoria, 10 horas de piscina e 5 mergulhos no mar. Agora, o que eu dizia para você, olha, enquanto você não mostrar que tem a mínima condição de mergulhar sem uma supervisão direta, olha, você faz os fundamentos básicos, você consegue se orientar e voltar no ponto de mergulho, você tem um consumo mínimo, você entende os mínimos padrões de segurança e consegue demonstrar isso, você está seguro. O ponto é a garantia de que você vai se formar. Então, você vai fazer aquelas aulas e está pronto? Não necessariamente. E era aí que você discordava deles. Que eles queriam fazer mais rápido. Mais rápido e um processo de que fez, está pronto. Fez, cursou, valeu. E, consequentemente, fazendo dessa maneira assim, mais frouxa, mais rápida, você ia aumentar o nível de problema dentro do negócio, né? Pelo menos era a minha teoria. E aí eu comecei a ter muitas discussões, muitos problemas e tal. E também estava ficando meio velho para dar esses cursos de mergulho de caverna, essas coisas muito profundas, né? Ou seja, já... Cansa, mergulhar cansa. Dos 40 anos. Eu, às vezes, dava cursos na Europa de mergulho em caverna e mergulho técnico, ficava lá um mês. Cara, eu estava na água 4 horas por dia, 5 horas por dia, em água às vezes fria, e ainda dando teoria 2, 3 horas, enchendo cilindro e tal, e subindo e descendo caverna. O bagulho é cansativo mesmo. Aí complica. Qual foi o lugar que você mergulhou assim que você mais curtiu? Aí é aquela história. Contemplativamente, as Ilhas Fiji. Pô, lá a água é igual da torneira, né? Branca. Bonito pra caramba, formação e tal. Assim, do padrão do mergulho que as pessoas olham, sempre, peixinho, água clara, água quente, entendeu? Tranquilo, etc. Cara, mas para mim era um mergulho aqui no Brasil, nas cavernas, era um mergulho nas cavernas da Flórida, porque eu tinha sempre essa pegada muito maior do mergulho como desafio técnico, como ferramenta de desenvolvimento pessoal, muito mais do que o contemplativo. Eu até preferia muitas vezes ir para uma água mais fria, mais escura, etc., mas que tivesse um projeto, tivesse um desafio, tivesse uma possibilidade de desenvolvimento maior do que só o contemplativo. Mas o mergulho pode dar tudo isso junto. Ou se, olha, eu não quero saber desse negócio de água fria, tipo, mergulho profundo, não, perfeito, fica naquele limite ali. Na África tem umas cavernas maneiras também, não tem? Inclusive, uma das cavernas que um dos mergulhos mais fundos do mundo foi feito lá, Zacaton. Profundidade. Não, Zacaton no México, desculpa. Tem uma outra lá, na mesma época que o cara mergulhou em Zacaton, que eu não estou me lembrando o nome sem problema. Agora, mas é coisa de 200 e poucos metros também. Isso é muito no mergulho? É muita coisa, principalmente para o mergulho não dependente, para o mergulho autônomo. O mergulho só de cilindro sem o suprimento de gás à superfície. Lembra? Os caras da Petrobras vão a 200 metros. É a mangueirinha lá. Com uma estrutura da NASA. Entendi. Entendeu? E não Qual é o recorde de profundidade? Aqui no Brasil. Autônomo? No mergulho autônomo? Autônomo. No mergulho autônomo. Cara, a última vez que eu vi era 275. Porque o outro não voltou. Então. Mas eu não sei, não estou atualizado hoje, não. A gente pode. Não, mas vê aí, Paulo, dá um Google aí qual é o mergulho mais. Pode ser que seja. Mas qual que é o recorde no Brasil que você ia falar? Aqui é o do Gil, 220 e poucos. A gente fez 180 e tanto, ele fez 220. E, 270 metros é coisa pra caramba, cara. Tem que ficar um tempo na câmara, né? Isso aí tudo. Esse é o ponto, não tem câmara. Você vai fazer tudo isso na água. Então, todos os riscos de hipotermia, de problema, de falta de gás, etc., são muito maiores. Agora, é claro, a exposição também é pequena. Um mergulho desse, você vai ficar 15 minutos no fundo para fazer, sei lá,
5, 6 horas de compressão. Que isso, cara. Você falou de mergulhar na Flórida, aí me vem assim na cabeça. A Flórida, na minha cabeça, é os Everglades, jacaré pra caramba, pra tudo quanto é lado, e praia. Eu não sabia que tinha caverna pra mergulhar na Flórida. É um dos lugares mais lindos e mais frequentados do mundo. Sério mesmo? Fica perto de Gainesville. Chama Gin Springs. E toda aquela área ali, você tem North Florida, né? Você tem acima de Orlando ali. Pra cima, no caso, que é pra baixo é só jacaré. Tem um sistema de caverna. E o problema é que lá também tem um jacaré. Foi um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida. Que isso, velho? Dando aula de mergulho em caverna lá. No sistema de Peacock. Imagina que a boca da caverna é aí. E eu sempre subia já virado para os alunos, porque eu ia dizer alguma coisa, dar o debriefing, fazer o que eles foram. Quando os alunos olhavam para mim, cada um abriu um olho desse tamanho. Eu falei, pô, mas eu nem comecei a dar bronca. Eles fizeram assim. Tinha 3 metros atrás, tinha um alligator daquele lá que devia ter uns 3, 4 metros. Meu amigo, nunca me borrei tanto na vida. E dei nada, ele foi embora, Graças né? a Deus, Então, eu saí uma forma para lá, quase que eu saí, mas eu nunca me borrei tanto na vida. Sério mesmo? Ficou com medo? Já passou... Medo? Não passava agulha. Porque pra quem tá vendo, não tá entendendo, os Everglades, né? A área da Flórida tem muito o alligator, é muito jacaré. O jacaré anda na rua lá nos Estados Unidos. Não é jacaré papo amarelo, não é esse jacarezinho bonzinho nosso aqui, não. O jacaré lá é brabo. Brabo mesmo. As coisas pré-históricas enormes, com os dentes desse tamanho. Tem um passeio, né? Com aquela... Não fala disso. Eu também não gosto de tubarão, esse negócio de mergulho com tubarão. Eu pago uma fortuna para mergulhar com tubarão. Rapaz, eu tenho um respeito por isso. Não vou mexer com esse bicho, não, rapaz. Conseguiu achar, Paulo? Consegui. Fala. Qual? Foi um egípcio que mergulhou no Mar Vermelho 332,3 metros. Cheio de cilindro pendurado, etc. É isso mesmo, tá certo. Foi quando, Paulo? Quando foi a última vez isso? A matéria aqui é de 2014. Pode ser isso mesmo. Eu me lembro dessa figura, o cara cheio de cilindro amarrado. Tem a foto aí? O cara cheio de cilindro amarrado. Não tem foto. Na realidade, ele se amarrava num cabo, desciam ele ficava preso no cabo, batia o recorde e subia um cabo. Ele queria mergulhar 350 metros, só que não conseguiu. O risco fisiológico é muito grande. Eu hoje de manhã estava conversando com uma amiga minha, eu falei assim, pô, Mariana, eu vou entrevistar um cara que, pô, maior autoridade de mergulho, o cara, pô, sabe muito, não sei o quê. E não me dê esse crédito, nunca, eu já sou aposentado há muito tempo. Mas sabe muito, pô. Você é o cara, pô. Você sabe muito. Tive alguma experiência. Não, então. Aí eu falei assim, pô, eu não sei nem o que perguntar, porque o cara sabe tudo. Aí ela, pô, mas eu acho uma parada muito legal, o mergulho. Eu falei assim, como assim, cara? Você é garota nova, mergulho, nada a ver. Aí ela, pô, tem maior medo de tubarão. Pergunta pra ele como é que é mergulhar com tubarão, algum bicho, alguma coisa assim. E tu já falou. Não, tem gente que tu já passou perrengue, tirando esse do jacaré, com um bicho dentro do mar? Não, com um bicho nunca. No mar? Porque eu tenho muito respeito. Essa história de tubarão, tem alguns que tudo bem. Vai lá pra África do Sul. Fino. Agora, pô, tigre, tubarão branco, o pessoal paga uma fortuna para ir em gaiola mergulhar com eles caro e tal. isso? É caro, pô, só para ficar na gaiola preso e o bicho dando cabeçada em você. Tem gente que gosta, eu respeito, tudo bem. Eu tenho um respeito danado. Uma vez em Noronha, fazendo descompressão num naufrágio que tem lá, uma corveta, mar aberto assim. Cara, tinha um tigre de 3 metros, começou a... Eu tinha uns 20 minutos de compressão, fui embora. Eu prefiro ir para a câmara, prefiro respirar oxigênio, prefiro ter bolha. Eu não vou ficar brincando com esse bicho aqui, não... Sabe? Tem medo mesmo? Não, não é respeito. Medo. Respeito. É o lugar dele, né? Mas me cagaria todo se ele chegasse perto de mim, entendeu? Tem umas coisas que eu tenho respeito. Tem gente que, pô, você pega aí na internet hoje... Pra mim já é o sonho da minha vida. Você vê? Baleia e tubarão. Você tem baleia. Tem um monte... A baleia, Marisa, tem um monte de apneísta aí, você vê hoje filmes na internet, o cara pega tubarão tigre, tubarão banco, bota a mão assim... Vira de cabeça pra mergulhando baixo. de apneia, parece que tá, entendeu? Fazendo uma relação lá. Já mergulhou com baleia? Já tomei um susto com uma baleia também. A gente não assusta as pessoas, cara. Não, mas a gente não viu. Mas ela não viu, ela só sentiu. Como assim? Um mergulho bobo que a gente estava mergulhando em Búzios numa laje que tem lá e a água estava muito ruim. E o ferro ficou preso, mas eram uns 30, 40 metros de profundidade. Eu desci para só tirar o ferro na âncora do barco. E vim subindo pela âncora. De repente, cara, eu senti assim, um deslocamento de água. Eu falei, sei lá, o que era, uma raia, fechou, né? Aí eu subi. Mas não vi o que era, estava escuro. Mas sabe, um negócio assim que eu falei, pô, é comum você ter esse tipo de deslocamento de água na superfície, por causa das ondas e tal, mas não a 30 metros de profundidade.
Né? Você não tem um movimento que nem fosse uma onda a 30 metros de profundidade. Não existe. E eu sentia aquele deslocamento de ar. Era jubarte. Quando eu subia, falei, você viu as baleias jubarte? Eu falei, não vi, não, mas senti. Não deu nem para ver, né? Não deu. Deve ser uma experiência muito maneira. Né? Os Abrolhos é bacana, você vê bastante. Eu já fui em Abrolhos na Bahia, mas não tive coragem. Só fui lá ver. Não deu um mergulhinho assim? Não, tá tranquilo. Eu sou meio cagão pra essas porra de barco e tal. Não curto muito essa parada, não. Você falou de onda em profundidade naquele tsunami de 2011. Foi 2011 aquele tsunami lá O último aí que deu. Foi 2001, Paulo? Sei lá, tudo tsunami. Pergunta pro Paulo, que é a minha Meu irmão, memória horrorosa. Tinha um casal mergulhando. Os caras fizeram até um documentário na Netflix e tal. Tinha um casal mergulhando. Sabe dessa história? A onda passou por cima deles. Aí sentiu alguma coisa? Não. Esses caras conversaram comigo num evento de mergulho, mas foi bastante tempo atrás. Eu acho até que foi antes de 2011. Foi aquele tsunami grandão da Índia. Esse casal conversou comigo em São Paulo num evento contando essa história. Acha aí, Paulo, quando é que foi esse tsunami? Não foi na Índia, não. Foi... Sumatra? Não, Filipinas? Foi Filipinas, alguma coisa assim. Eu conversei com esse casal em São Paulo e com certeza antes de 2011. Antes, né? Eles me contando a história. Foi uma loucura a parada, né? Não foi isso? Ainda bem que eles não estavam em terra, né? Porque terra que sofreu. A onda passou por cima deles, o barco deles também passou a onda e eles também. Porque né, a onda vai se formando aqui e vai chegando perto de terra. Mas lá embaixo... Tudo bem. Eles sentiram um deslocamento de água, que eu te falei. Quanto mais profundo, menos eles vão sentir. Subiram como nada tivesse acontecido. Cara, deve ter sido muito doideira. Quando eles chegaram em terra, aquela que não tinha nem terra. Foi o da Indonésia? Isso. 2004. 2004. Falei que era bem antes de 2011, que eu me lembro de ter conversado com ele. Porque eu acho que eu vi um documentário, alguma coisa do tipo, ele falando, tava lá embaixo, a gente sentiu só um deslocamento de água, mas nada assim muito diferente do negócio. Ele falou que quando chegou no barco, o barco tava meio mexido, mas também nada... Eu conversei com esse casal, tô lembrando agora. E aí ele fala que quando ele chega na cidade não tinha. Não tinha cidade. Ele falou, não tinha onde amarrar o barco. Na verdade, ele falou assim, eu podia amarrar o barco num prédio. Tá vendo como mergulhar salva vidas? Pô, né? Ao contrário do que você pensa. Que loucura, né, cara? E aí tu se encontrou no mercado financeiro, sai do mergulho, aí tu se encontra no mercado financeiro ou tu caiu de paraquedas? Tu escolheu ir pro mercado financeiro? Boa pergunta. Quando eu comecei a ter esses desentendimentos, olhar a história toda, ver que também eu estava ficando também meio velho para ter, dar curso de mergulho esse tempo todo, ir para a Europa, etc. Eu comecei a olhar isso também e ver o que eu vou fazer. Aí é aquela questão de você descobrir qual é a sua missão na vida, né? Fiz alguns processos, conversei com algumas pessoas e tal, e aí ficou claro para mim que eu tinha uma carreira no mergulho, adorava o mergulho, etc., mas a minha missão na vida não era necessariamente o mergulho. Eu acho que eu tenho uma facilidade de entender de alguns aspectos importantes, trazer essa informação de uma forma fácil e de uma maneira que essa informação seja absorvida e impacte as pessoas de uma forma positiva. Uhum. Beleza, bacana. E nesse tempo todo eu aprendi a me comunicar. Porque você tem que falar com as pessoas fora, em cima d'água, dar palestra, dar aula, conhecer várias pessoas diferentes em ambientes diferentes. E eu treinei instrutores para dar aula e palestras a vida toda, em vários lugares do mundo. E era essa habilidade que eu tinha. Aí é aquela história, né? A gente vê Davi e Golias. Uhum. Todo mundo achava que o Golias ia engolir o Davi, né? Uhum. Davi pequenininho, Golias aquele gigantão, enorme, etc. Sim. Só que, realmente, para quem, de repente, tem habilidade e conhece, saberia que o Golias não teria nenhuma chance com o Davi. Porque você, como militava, como alguém conhece, né, vai entender. Ali não era um combate de infantaria, ali era um combate de artilharia. Sim. Eu tinha um sujeito lento, que provavelmente, pela altura que tinha, não enxergava bem, né, porque era um gigante. Sim. Contra uma peça de artilharia que era o Davi, que acertava leão com a funda. Sim. De metros de distância. Eu acho que quem não tinha chance era ele. Aí é esse ponto que a gente olha. Poxa, no mercado financeiro, o que o mergulhador faz?
naquele ponto de vista, naquele ponto, trabalhando a distribuição, mostrando as pessoas, se comunicando com as pessoas, eu tinha mais habilidade do que o cara que, de repente, tinha mais conhecimento técnico no mercado financeiro. Mas o conhecimento técnico não era tão importante dentro do setor de distribuição, né? Sim. Então, você tinha que mostrar às pessoas a importância de uma carteira de investimentos, como montar uma carteira de investimentos, por que a carteira de investimentos deveria representar a sua visão de mundo. Ou seja, e você teria que fazer associações. Então, eu comecei basicamente a minha carreira porque me indicaram para o programa de educação financeira da HP Computadores. Sim. E tinham outros concorrentes, né, vinculados às instituições financeiras e, de repente, com muito mais conhecimento técnico do que eu. Só que o programa de educação financeira é feito para os funcionários. E aí o pessoal de RH perguntou se eu me incomodava de fazer uma apresentação teste, porque tinham outras instituições financeiras, e ia ter o pessoal de RH, ia ter o diretor, que era o diretor técnico da Previdência da HP, do Fundo de Previdência da HP. Então, uma pessoa técnica. E aí, no final, eles disseram que me escolheram. Eu fiquei curioso, perguntei por quê. Que, com certeza, eu tinha menos experiência, principalmente naquela época, do que essas pessoas. E as meninas do RH disseram o seguinte: olha, primeiro que o João aí disse que, tecnicamente, você não falou nada de errado. E segundo, que a gente com você riu, se motivou e entendeu. Com os outros, a gente quase dormiu. Então, ou seja, a minha habilidade como comunicador foi muito mais importante do que o conhecimento do produto. Até porque o conhecimento do produto, a estrutura financeira, a sua entidade financeira, seja ela qual for, o banco ou a corretora, etc., ela também te entrega isso. Então, eu construí a carreira no mercado financeiro, primeiro porque eu entendi qual era a minha missão do mundo, que não era só o mergulho, né? Era trazer informação de forma fácil e motivadora que pudesse realmente ter impacto na vida das pessoas. E aí, depois, eu olhei para mim, porque nessa transição de carreira, financeiramente foi complicado, veio junto com separação, etc., a empresa que acabou, eu comecei a ter que olhar para isso, que eu não olhava muito, não, né? Eu brinco até nas minhas palestras de educação financeira, que eu era muito bom gestor de risco, né? No mergulho, eu até gerenciava o risco direitinho, apesar de tomar vários riscos. Mas na minha vida pessoal, eu tomava muito mais risco no mergulho. Eu casei com uma mulher que tinha 2 filhos, um deles não tinha pensão. Entendeu? Não tinha patrimônio nenhum. Gastava dinheiro como o quê? Era um risco maior. A minha mulher fica danada quando eu falo quando eu faço essa brincadeira e brinco nas palestras. Imagina como era. E aí, não satisfeito, eu ainda arrumei mais 2 filhos. E aí depois separei e fiquei com os 4. Você vê. Eu não gerenciava muito bem risco nessa questão financeira de gerenciamento de família e tal. E eu brinco nisso, depois conto a história da minha empregada, que foi a primeira pessoa que me deu a grande lição sobre educação financeira. Eu já tinha quase 40 anos de idade. Que legal, cara. Que era a questão da diferença entre poder de consumo e saúde financeira, né? Um dia, voltando de viagem, eu fiquei com pena que ela estava com as crianças até tarde e nem mandei táxi nem nada, levei ela em casa. Ela morava aqui em Garden, numa comunidade, a gente pagava melhor, mas ela era uma empregada doméstica. E ela muito orgulhosa de: olha, seu Marcos, essa casa é minha, tudo pago e tal. O senhor está vendo aquele prédio ali na frente, que tem uma vendinha embaixo e tem parte de cima? Eu falei: aqui eu alugo para aquele lá, e a parte de cima eu alugo para o pessoal que vem trabalhar em obra, o peão que vem trabalhar em obra. Eu falei: pô, legal, Nisso. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você perder seu emprego lá em casa, que não vai perder, que a gente precisa muito de você e gosta muito de você, o que aconteceria com o teu padrão de vida? Aí ela me disse: olha, seu Marcos, como o senhor sabe, né? Eu só tenho uma filha, ao contrário do senhor meio maluco, ela não disse, mas pensou. Se eu tirar aqui um biscoitinho a mais, um iogurte, um churrasquinho que a gente faz, um passeio, né? De repente, aí diminuir os passeios que a gente vai para a praia de vez em quando, eu acho que eu conseguiria manter meu padrão de vida com essa parte que eu já tenho aqui garantida, etc. Eu falei: pô, que bacana, parabéns. E aí eu fui fazendo a mesma pergunta para mim, indo para casa, né? Com cartão American Express Platinum no bolso, um monte de
de cheque especial, que se eu quisesse gastar, um poder de alavancagem absurdo, Aham. né? Um poder de consumo, mas, sei lá, muito maior do que o dela. Muito maior. Mas saúde financeira, nenhuma, porque se eu fizesse a mesma pergunta para ela, se eu perdesse, né, a minha fonte de renda, a empresa, etc., em 3 meses meus filhos não estavam mais na escola. Pelo menos naquela escola. Ou seja, você estava no talo o sempre. Claro. E aí o que acontece? Eu, por incrível que pareça, isso é uma culpa da escola, né? Da nossa formação. A gente fica aprendendo química orgânica durante anos, etc. Não aprende a gerenciar risco, não aprende educação financeira, não aprende nada que realmente é aplicável. E tem lá não sei quantas horas de química orgânica, que sei lá quem é que se lembra daquele monte de C. Verdade. E aí o que aconteceu? Eu me toquei disso. Foi o que me salvou. Por quê? Porque eu comecei a fazer um gerenciamento melhor e se eu tivesse passado por essa transição sem ter tido a lição dela, eu não teria sido muito mais difícil. Meus filhos tinham saído da escola que estudaram. Então, foi uma grande lição entender a diferença de poder de consumo para a saúde financeira. Você é rico pelo que você não precisa ter, não pelo que você tem. Ela manteria o padrão de vida dela. Sem dúvida. Eu, não. E aí eu achei que eu fosse o único idiota, né? E quanto mais eu fui olhando para isso e me dedicando a isso, eu descobri que tem médico com um padrão de vida e também um poder de consumo muito maior do que o meu, que também tinha uma saúde financeira menor ou igual. Que também, se eu fizesse a mesma pergunta para ele, é o que aconteceria. Né? Até eu, nas minhas palestras, uso o exemplo, né, de socialites aí, que, né, viveram aí de favor do Copacabana Palace, porque achou que também o dinheiro não ia acabar. Né? Então, eu vi que esse erro de não entender a diferença de poder de consumo e saúde financeira não estava só em mim, estava em grande parte da população brasileira, inclusive com poder de consumo bem maior do que o meu. Então, é isso que a gente vinha trabalhando, ou seja, então, trabalhar esses conceitos, trabalhar essa motivação, ensinar a gerenciar risco e se comunicar, que eu aprendi lá no mergulho, foi o motivo de eu ter algum sucesso na carreira do mercado financeiro. Aí hoje você cuida do dinheiro das pessoas. Perfeito. É claro que a gente não vai citar nome, mas quanto de dinheiro você cuida? O escritório? 1 bi. Ô, louco, meu. São 1.500 clientes. Não sou eu. Não, sem dúvida. Mas hoje a tua empresa administra ali, cuida e tal, de $1 bi de dólar ou de real? R$1 bilhão. Que loucura. Então, pô, deve ter, assim, muita história dessa galera também, porque para conseguir esse dinheiro os caras pedalaram muito, né? Tu deve ouvir cada coisa. Tem cliente que recebeu de graça, veio de família, tem cliente que pedalou muito, tem muita história bacana, tem muita história de destruição de valor. Sério? Que a gente tenta evitar. Mas, falência? Às vezes, destruição de valor. Investir de uma forma irresponsável, não gerenciar risco corretamente. Caramba, cara. Aquela questão do emocional, da atitude. E da mesma forma que a gente vê no mergulho. E que eu mesmo contei para você várias atitudes erradas minhas na atividade do mergulho, até financeiramente. Então, é comum isso. Então, trazer esses cases, conversar com as pessoas sobre isso, principalmente numa posição do tipo, olha só, eu tenho esses cursos todos e sou o cara e estou te ensinando isso, mas ir lá para as palestras dizendo, olha o que aconteceu comigo, olha o que eu fiz. Que ano que você vai para o mercado financeiro? Foi 2011, 2012. Então já tinha passado o quebra-quebra da crise de 2008, né? De 2008. Foi. Tava só ali, a galera já se recuperando. Você acha que vai acontecer outro quebra-quebra daquele em algum momento? Estava mudando de assunto lá. Rapaz, eu tenho muito medo de governo achando que pode determinar rumo da economia. Essa experiência que foi feita aí nos últimos anos, chamada quantitative easing, que é, no limite, o governo dizer o seguinte, estamos em crise, como vamos solucionar isto? O governo tem que solucionar. Então, o governo vai lá e imprime dinheiro. Inflação. Imprime dinheiro. Gera inflação. Mas, antes disso, ele imprime dinheiro e baixa artificialmente a taxa de juros. A
A taxa de juros nunca deveria ser controlada, tá? Isso é opinião minha, mas é baseado nos conceitos da escola austríaca de economia, né? O que acontece? Os juros é o preço do dinheiro. E os preços são o único sinal correto da economia. Simples. Você é um investidor, certo? Você pensou aqui que vai fazer uma fábrica de qualquer coisa, porque daqui a 5 anos você vai vender muito bem nessa fábrica. Tá? Então, o que vai te fazer tomar essa decisão? O preço desse qualquer coisa, hoje, tem chance de eu ter um lucro muito bom. Então, eu acho que vale a pena esse investimento. Só que você tem que pegar dinheiro para investir nisso. Sim. Se a taxa de juros está alta, tá? Você vai pensar o seguinte, com a taxa de juros alta não é a hora de investir nisso. Né? Sim. Se a taxa de juros está baixa, você vai dizer, opa, eu acho que agora essa taxa de juros paga o meu projeto. Agora, imagina que todos esses indicadores são artificiais. Resumo. A taxa de juros, ela deveria ser só oferta e procura. Né? Se você tem muita poupança, tem muita gente poupando, você tem grande oferta de dinheiro. Sim. Perfeito? Então, o que acontece? Quando você tem grande oferta, o que acontece com o preço? Ele baixa. Então, se você tem uma população que poupa muito, que não é o caso do Brasil, você tem uma grande oferta de dinheiro, os juros baixam. Se os juros baixam, você que quer investir recebe o sinal, opa, esses juros estão baixando. Vou investir. Por quê? Porque daqui a 3, 4 anos minha fábrica está funcionando, o preço aqui que eu vou vender o produto interessa, e essa taxa de juros paga o meu projeto, faz o meu projeto ser viável. Sim. E, além disso, as pessoas têm poupança para comprar o teu produto. Aí vem o governo. E Dilma e tantos outros fizeram isso no setor imobiliário e tal. Olha como eu sou bom e bonzinho. Vou baixar a taxa de juros amartelada, principalmente antigamente que o Banco Central, né, não era independente. Hoje está mais difícil. Né? Então, vamos baixar a taxa de juros porque eu sou bonzinho e as pessoas têm que comprar mais imóveis ou poder comprar mais imóveis. Aí, beleza. Só que essa taxa de juros baixa não está lastrada numa oferta de poupança maior. Aí você vai, pega esses juros e monta o teu negócio. Sim. O que acontece quando chegar aqui em cima? Primeiro que isso não se sustenta. Não. Aí a sua dívida vai pagar um juro mais alto. Número 2, ela não estava lastrada em poupança. Então as pessoas têm menos poder de consumo para comprar aquilo que você vai produzir. Que loucura. A última coisa que deveria acontecer era o controle dos preços. Todas as experiências de controle de preço no mundo, e nós vivemos o bastante para ver as fiscais do Sarney, a Polícia Federal no pasto. Se você começa a controlar preço, eu vou produzir outra coisa. Ou eu não te vendo, ou eu escondo boi no pasto. Governo, principalmente com cabeça de que vai conseguir garantir output, garantir resultado, no máximo, o que um bom governo pode fazer é não atrapalhar. Quem sabe fazer o negócio. E incentivar procedimentos corretos. Mas nunca achar que vai controlar. Não funciona controlar a economia. Não funciona. E aí o que aconteceu no mundo nesse tempo todo, resumindo a sua pergunta? Os governos começaram a fazer isso de uma forma nunca antes vista. Criar dívida, injetar dívida, porque o governo só tem dinheiro de 2 formas. O governo não produz nada. Ou ele aumenta o imposto e toma dinheiro da gente, ou ele emite dívida e endivida no nosso futuro. Sem dúvida. Tá? Então, ele te dá com a mão e te tira do bolso muito mais. Sim. E é isso que aconteceu. Aí o que colocaram no mundo todo uma quantidade de dinheiro enorme, que no D0, no início, faz com que o sinal dos preços tenha interferência. Então você vai olhar, o juros está baixo, vou montar meu projeto. De repente, seu projeto nem se viabilizaria com juro normal, com juro que é realmente da oferta da procura. E aí você tem um sinal de preços errado, você monta o negócio e lá embaixo se ferra. Foi a bolha. Eu posso dar vários exemplos.
Mas foi o caso do setor imobiliário, quando a Dilma disse que vou baixar o preço, baixou o preço na Caixa Econômica, usou os bancos públicos, baixou o preço artificialmente, incentivou. Aí o pessoal comprar. Não se produz imóveis nessa velocidade. O que acontece? Aumentou a demanda sem aumentar a oferta. O que aconteceu com o preço do imóvel? Foi lá pra Subiu. cima. E depois? Caiu. E o endividamento do cara? Foi. Subiu. Subiu também. É receita por errado. E eu acho, sim, que a gente vai ter, principalmente na economia americana, nos 3 ou 4 anos, e na Europa já está tendo uma estagflação, que é a coisa de Brasil um tempo atrás, né? Você tem pouco crescimento com inflação alta. Que loucura. Você acha que o Paulo Guedes foi um bom ministro da economia pra gente? Eu sempre acho que pode ser melhor, mas eu acho que ele foi bem melhor do que o Haddad deve ser. Né? Por uma questão de conceito, de filosofia. Ele tinha uma visão muito mais liberal do que alguém que, primeiro, não é da área e que acha que a política pode controlar a economia. Você acha que nos próximos 10 anos, o que você acredita que vai acontecer com a economia do Brasil por causa desse novo governo? Eu torço para ser o melhor. Não estou aqui para torcer contra o Brasil. Sim. Mas qual é a filosofia deste novo governo? É uma filosofia de um Estado maior. É uma filosofia de um Estado que intervém mais. É uma filosofia de um Estado que gasta mais e se endivida mais. E tem menos preocupação com o teto de gastos, etc. Com todo o discurso social, que eu acho que é importante. Sim, lógico. Mas sem dúvida. Tem que existir limite. Porque senão nós vamos ter o quê? Cada vez, quanto mais besteira, mais gasto. É que nem uma família. A economia é simples. Mas endividamento você vai ter. E aí, o endividamento maior, o governo tem que pagar mais para poder pagar tudo isso. Ele paga em forma de quê? De juros, de título público, de dívida. E essa dívida que acaba lastrando o preço do dinheiro, os juros. E aí, o que nós vamos ter? Se teto dos gastos não tiver limite, se o governo gastar mais, se ele aumentar a máquina e se ele continuar intervindo, nós vamos ter juros mais altos. Juros mais altos beneficia quem? Não ao empreendedor, ele não beneficia ao empregado, porque a economia não anda, cada vez menos emprego. Ele beneficia o rentista. O meu cliente que está aposentado e está na renda fixa, hoje, ele leva pelo menos 15% ao ano sem fazer nada com risco nenhum. Pô, o governo é um ótimo negócio para ele. Esse problema Quanto mais merda... quando os caras... Vai, o governo vai... Bom, para quem tem mais dinheiro é melhor. Eu não trabalho com um cenário de que os caras vão tomar tudo de todo mundo, Não, isso aqui vai virar Venezuela, etc, etc. Mas quanto mais merda ou esse governo ou qualquer outro fizer, melhor é para o rentista no Brasil. Aqui a gente tem o paraíso da renda fixa. Eu tenho um amigo meu que fala isso pra caramba também. Agora, uma dúvida minha pessoal. Você acha que a China passa os Estados Unidos em poder ser a maior potência do mundo? Per capita, não. Isso aí não tem como. Acho que ninguém passa o poder econômico per capita americano. Acho que nem Mônaco passa. Mas você acha que a China passa os Estados Unidos? É difícil, né? É um chute meu, né? Eu não posso dizer para você que eu conheço da economia da China não, profundamente. Eu digo que você vê no geral, na economia mundial. Até porque os dados são manipulados. Né? Deles. Na economia chinesa, os dados são todos manipulados. Eu conheço vários gestores de mercado, gente muito mais capacitada que eu, que fez doutorado e foi visitar a China, etc., e não consegue ter dados transparentes. Eu acho que a China teve, e que acontece, toda vez que você tem um governo intervencionista, né, inicialmente a coisa funciona. O problema é o depois. Depois deles já aconteceu algumas vezes e o governo teve que mexer. Aconteceu com as big techs deles e continua. Tal. O que acontece não dá para dar anabolizante para a economia todo o tempo. E que o é tempo o que ele todo. faz. Então, eles têm muita margem para isso. Mas quando vier a explosão, já deu alguns sinais. Né? Eu fui à China algum tempo atrás e uma das coisas que me chamaram a atenção era o número. Eu fui numa cidade que é, tipo, 5º grau em tamanho. O número de construções e de prédios absurdos sem ninguém morando e continuam construindo mais.
Você já viu o que aconteceu agora. Aconteceu agora com uma incorporadora deles, né? Um negócio desse. Começa a quebrar. Aí o governo intervém para não ficar mal. É um governo intervencionista. Eu não acredito que o governo intervencionista em longo prazo vai ter resultado melhor do que um governo mais liberal. E, historicamente, eu nunca vi isso acontecer. Dentro dessa situação, para a gente caminhar para o encerramento, o que o Trump fez da guerra comercial contra a China foi certo, então. Dele travar... intervencionismo. Mas, de certa forma, ele protegeu o mercado americano, que é o que interessa para o mundo, né? É intervencionismo. Esse é o que é o ponto. E será que ele protegeu o interesse do americano? Será que o americano não comprou mais caro ou deixou de comprar porque, naquele momento, não era melhor ter o equipamento chinês? Sei lá, estou chutando. O ponto da discussão é sempre melhor você comprar de quem produz com relação qualidade, preço, melhor. Lógico, sem dúvida. Né? Agora, também tem a questão do estratégico, mas isso é estratégico. Se esse cara não vender mais, eu vou morrer de fome aqui ou vou ter um problema sério. Aí você tem que olhar para isso. Mas eu sou a favor do que o mercado se ajusta. Eu prefiro o risco do mercado se ajustando. Como é nos Estados Unidos, o mercado se regula. Já foi mais. Tá? Hoje em dia, o conceito liberal americano é mais complicado, principalmente agora com esse novo governo. Porque o Biden é o Lula americano, né? Não sei se chegar tanto, mas a tendência é essa. É por aí. Então, eu, estudando o pouco que estudei historicamente, né, desde o tempo medieval, os governos mais liberais, mais pró-mercados, eram governos que sustentavam um crescimento mais saudável a longo prazo. Veja bem, isso não quer dizer que não tem volatilidade. Tudo na vida tem volatilidade. Eu acho que, filosoficamente, a explicação é muito essa. Volatilidade nem sempre é ruim, porque volatilidade traz risco, mas oportunidades também. E tudo tem ciclo. Todo mundo tem ciclo. Dia, noite, né? A lua crescente, lua minguante, a maré. A economia também. A agricultura também. O ponto é que o político precisa dizer que ele consegue consertar isso e que cada um deles vai fazer melhor. E aí ele tenta intervir. Quando ele tenta intervir, ele bota uma quantidade de volatilidade artificial no sistema. E isso faz com que o sistema acabe explodindo ou tendo um cisne negro mais fácil. Que loucura. Quanto tempo, Paulo? 1h40. Passou rápido, né? Foi um bate-papo. Espero que você tenha gostado. Pô, pra mim, me surpreendeu muito, porque é uma honra. Falei isso no começo e agora eu falo e encho a boca para falar. Eu não entendia, não sabia, não tinha nada de mergulho, eu não entendia nada. Ouvi grandes histórias, eu acho que enriqueceu muito. Eu não ligo pro canal, o canal não é meu. Enriqueceu a história mesmo. Várias pessoas vão vir aqui assistir esse vídeo, assistir os cortes, porque é o que você falou dos meninos da Mar. Quero saber o seguinte, eu motivei você a testar mergulhar, fazer uma experiência. Muito, de verdade, de verdade. Tá vendo? Já cumpri minha missão de vida, que é trazer informação e motivar você sobre algo novo, tá vendo? Eu gravei com uma nutricionista, que eu prometi para ela que eu vou lá fazer uma consulta com ela e tal. Prometo para você que eu vou fazer um curso de mergulho com você, tentar aprender alguma coisa. Eu não sou mais instrutor ativo, mas eu indico excelente instrutor. Me instrutores. indica vários. A única coisa que eu fiquei com medo, eu não passo num negócio daquele tamanho. Não precisa para isso, fica tranquilo. Mas, de verdade, foi muito legal mesmo. Eu não imaginava. Eu estava com o Paulo aqui de tarde. Falei, o que eu vou falar com o cara? O cara é PhD em mergulho, mas eu vou falar o quê? Foi muito maneiro mesmo, de verdade. Pô, obrigado por gastar 1h40 da sua vida comigo. Bater papo bom é sempre bacana. E eu tenho esse problema que eu gosto de falar. Mas eu saí daqui quase, assim, não vou dizer quase um mergulhador, mas eu saí muito curioso de chegar em casa, dar um Google, ver a história e tal. Você vai voltar aqui, com certeza. E é o que eu faço de praxe todos os episódios que eu gravo. Não é porque ele está aqui, mas eu sempre agradeço a presença do Pedro. Agora ele está aqui pela primeira vez, o Pedro está aqui comigo gravando. Eu sempre agradeço todo mundo. O nome do Pedro, o nome da Jéssica, do Paulo, a galera aqui do estúdio. Foi muito legal conversar com você mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço o papo. Galera, muito obrigado. Eu sempre falo, eu não sei a ordem, mas curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos. Não é isso, Paulo? Paulo, obrigado por estar aqui me aturando mais um dia até 9h30 da noite. E até o próximo, galera. Obrigado.